Sim. Senhor. Jobs, você é um homem brilhante e influente. Lá vem. É triste e evidente que em vários pontos que você discutiu, você não sabe do que está falando. Eu gostaria, por exemplo, que você explicasse em termos claros como, digamos, o Java, em qualquer uma de suas versões, aborda as ideias incorporadas no OpenDoc. E quando terminar com isso, talvez possa nos dizer o que você pessoalmente tem feito nos últimos 7 anos. Você sabe muito bem que pode agradar algumas poucas pessoas por um certo tempo, mas você não pode agradar a todas as pessoas por todo o tempo. Em um mundo onde todos seguiam regras, ele decidiu quebrar todas elas. Muitos diziam que era loucura, diziam que não ia funcionar, falaram que isso daria totalmente errado. Mas mesmo assim, ele decidiu continuar. Não porque era mais inteligente, mas porque ele conseguia ver coisas que as pessoas ainda não via. Ele não queria melhorar o mundo, ele queria reinventar. E foi isso que exatamente que ele fez. Mas o que não te disseram é que ele foi rejeitado por muitos. E antes de criar algo revolucionário, ele foi descartado. E antes de se tornar uma lenda, ele era apenas mais um. Talvez seja por isso que essa história importa tanto. Eu garanto que após você ouvir essa história, você vai enxergar a vida de uma outra maneira. Mas calma aí, antes de eu contar essa história, eu preciso voltar um pouco antes. Em 1955, uma jovem chamada Joanne estava sozinha, grávida, preocupada, sem apoio de ninguém. E adivinha? Pressionada pela própria família. Depois de tudo isso, ela foi enviada para São Francisco, longe de tudo, sem conhecer nada. De um outro lado, o pai da criança, o homem que deveria estar com ela. Ele simplesmente desapareceu, não dava nenhuma notícia. Eu acho que ele foi comprar cigarro. Pai, dona Cigarra, e como está seu marido? Ele foi fumado. E com tudo isso, aos poucos começou a bater a realidade nessa moça. Ela queria ficar com o bebê, mas ela não tinha um lar, não tinha condição. Sem estabilidade, sem nada. Até que finalmente o parto chegou. Esse dia foi doloroso, foi um dia complicado na vida dela. E ela fez algo que qualquer mãe faria. Chorou e lutou pela vida de seu próprio filho. Só que sem condições, era impossível ela dar uma vida boa para o seu filho. Então ela decidiu doar a criança. De primeira, claro, ela queria que fosse um casal formado, um casal que tivesse uma boa condição financeira para dar para o seu filho. Só que na realidade não foi bem isso que aconteceu. Um casal simples, um era mecânico e a outra era contadora. Mas eles decidiram adotar o bebê. Só que Joanne tinha medo. Ela tinha medo de seu filho ficar condenado a uma vida simples, sem estrutura e sem uma faculdade também. Mas o mecânico prometeu para Joanne que iria cuidar muito bem de seu filho e que iria pagar uma faculdade e dar uma vida boa para o menino. Mas claro que, como toda mãe ficaria, ela saiu de lá frustrada, destruída, pois não queria deixar o seu filho. Mas até que ela mal sabia que esse menino um dia seria um revolucionário do mundo. Alguns anos depois, sem estrutura, sem dinheiro e sem um local perfeito, Steve Jobs, o filho de Joanne, e seu amigo Steve Wozniak começaram algo que parecia ser impossível. Eles começaram a criar algo, eles queriam fazer algo que desse um poder na mão de pessoas comuns. Essa ideia parecia ser impossível, mas foi exatamente isso que eles queriam. Agora me responde uma coisa aqui. Vocês comprariam um computador feito do zero em uma garagem? Bom, foi exatamente isso que esses dois grandes gênios fizeram. Eles começaram ali mesmo, então decidiram criar a empresa
chamado Apple. Sem muito detalhe, mas com um único objetivo: trazer máquinas na mãos de pessoas comuns. Mas como nem tudo segue perfeitamente, eles começaram a ter problemas justamente por conta de muitas vendas. E quando uma empresa começa a crescer, os problemas crescem junto também. Aquela pequena garagem já não era mais o suficiente. A empresa Apple estava cada vez mais crescendo. Estava crescendo, na verdade, rápido demais. Investidores chegaram, executivos chegaram, e junto com eles vieram regras. E foi aí que o homem que odiava limites começou a se sentir preso dentro da sua própria criação. Steve Jobs não queria somente vender computadores. Ele queria realmente mudar o mundo. Mas o mundo corporativo não queria mudar com ele. Discussões começaram a surgir, conflitos internos, decisões sendo tomadas sem ele. Ele foi afastado da sua própria empresa. Sim, o cara que criou tudo aquilo foi demitido. Imagine só, você constrói algo do zero, coloca sua alma, seu tempo, sua vida inteira, e de repente você não pertence mais àquilo. Para muitos isso seria o fim, mas para ele esse foi apenas o começo. Porque enquanto muitas pessoas achavam que Steve Jobs tinha perdido tudo, na verdade ele tinha ganhado algo muito mais poderoso: liberdade. E foi exatamente nesse momento, longe dos holofotes, longe da Apple, que ele criou duas coisas que revolucionariam o futuro, que ninguém levava muito a sério o nome. Se chamava Pixar. Na época era só mais um estúdio tentando sobreviver, mas por trás daquilo existia uma única ideia. Não era só sobre animação, era sobre contar histórias de um jeito que o mundo nunca tinha visto. E foi aí que tudo mudou. Em 1995, eles lançaram algo que ninguém esperava: Toy Story, o primeiro filme totalmente feito em computação gráfica. De repente o mundo parou. Aquele cara que tinha sido descartado agora estava revolucionando a indústria. Mas a história não termina aqui, porque enquanto isso acontecia, a Apple, a empresa que expulsou Steve Jobs, estava afundando cada vez mais. Sem inovação, sem direção e sem alma. E adivinham quem eles decidiram chamar para salvar tudo isso de novo? Sim, o homem que eles mesmos rejeitaram: o criador da empresa. Em 1997, Steve Jobs retornou para a Apple novamente, mas dessa vez ele não voltou como antes. Ele voltou sem medo de destruir tudo para poder construir algo novo. Ele simplificou produtos, cortou projetos, mudou a visão. E então vieram as criações que vocês mais conhecem hoje: o iMac, o iPod e o iPhone. Isso não eram só produtos, eram revoluções disfarçadas. E tudo isso começou com um bebê rejeitado, uma garagem e alguém que decidiu não seguir as regras. Talvez você não tenha nascido em um cenário perfeito. Talvez você não tenha nenhum apoio. Talvez você se sinta até mesmo atrasado. Mas olha só essa história. O cara foi rejeitado, foi expulso, foi duvidado. E mesmo assim, ele retornou com tudo e mudou o mundo. Então a pergunta não é se você consegue. A pergunta é se você está disposto a continuar, mesmo quando ninguém acredita em você. É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeus e fui! Uma das coisas mais difíceis quando você está tentando promover mudanças é que pessoas como este cavalheiro estão certas em alguns pontos. Tenho certeza de que há algumas coisas que o OpenDoc faz, provavelmente até mais coisas com as quais não estou familiarizado, que nada mais por aí faz. E tenho certeza de que você pode fazer algumas demonstrações, talvez um pequeno aplicativo comercial que demonstre essas coisas. Você precisa começar com a experiência do cliente e trabalhar de trás para frente até a tecnologia. Você não pode começar pela tecnologia e tentar descobrir onde vai tentar vendê-la. E eu provavelmente cometi esse erro mais do que qualquer outra pessoa nesta sala. E eu tenho as cicatrizes para provar isso. E eu sei que é assim mesmo. E à medida que tentamos criar uma estratégia e uma visão para a Apple, tudo começou com: que benefícios incríveis podemos oferecer ao cliente? Para onde podemos levar o cliente?
Não começando com, vamos sentar com os engenheiros e descobrir qual tecnologia incrível temos e depois como vamos vendê-la. E eu acho que esse é o caminho certo a seguir. Eu me lembro do LaserWriter. Nós construímos a primeira impressora a laser pequena do mundo, como você sabe. E havia uma tecnologia incrível naquela caixa. Tínhamos o primeiro mecanismo de impressão a laser barato da Canon no mundo, aqui nos Estados Unidos, na Apple. Tínhamos um controlador de impressora maravilhoso que nós mesmos projetamos. Tínhamos o software PostScript. Tínhamos a Apple, uma tecnologia incrível naquela caixa. E eu me lembro de ver a primeira impressão saindo dela. E simplesmente pegando-a, olhando para ela e pensando, sabe, nós podemos vender isso. Porque você não precisa saber nada sobre o que tem dentro daquela caixa. Tudo o que precisamos fazer é mostrar isso e perguntar, você quer isso? E se você se lembrar de 1984, antes das impressoras a laser, era realmente impressionante ver aquilo. As pessoas disseram, uau, sim. E